Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? Ventos fortes provocaram mortes, quedas de árvores, destelhamentos, falta de energia e interrupções no transporte em diferentes regiões do sul e sudeste nesta quarta-feira. Em São Paulo, as rajadas chegaram a quase 125 km por hora. A tempestade matou 3 pessoas no estado. No Rio de Janeiro, a ventania passou de 100 km por hora e 2 pessoas morreram no desabamento de um muro. Grande parte da região metropolitana do Rio ficou sem energia, metrô e trens tiveram a circulação afetada e o aeroporto Santos Dumont ficou fechado por mais de 2 horas. No Paraná, ventos acima de 80 km por hora atingiram diversas cidades e deixaram cerca de 100 mil moradores sem energia elétrica. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro prestou esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal sobre o vídeo feito com inteligência artificial, exibido na convenção do PL no sábado. Os advogados alegam que ele não autorizou o uso de sua imagem. O João Rosa tem as informações. A defesa disse ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente não autorizou o uso de sua imagem em um vídeo feito por inteligência artificial e exibido na convenção do PL no sábado passado. Conforme os advogados, Jair Bolsonaro nem sequer teria meios para dar autorização ao senador Flávio Bolsonaro, já que está proibido de receber visitas do filho. Ao pedir explicações, o ministro afirmou que a eventual anuência do ex-presidente poderia ser motivo para uma decisão de retorno dele à prisão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 16 pontos de vantagem sobre o ex-ministro Fernando Haddad, do PT, num possível segundo turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, segundo pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira. Na corrida presidencial, Flávio Bolsonaro aparece 5 pontos à frente de Lula entre os eleitores paulistas. Vamos a São Paulo com a Bruna Barbosa. Nova pesquisa Genial Quest aponta a liderança do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Ele aparece à frente de Fernando Haddad, do PT, em todos os cenários de primeiro e segundo turno e também tem menor rejeição. Já a corrida ao Senado segue liderada pela esquerda, com as ex-ministras Marina Silva, da Rede, e Simone Tebet, do PSB, em primeiro e segundo lugar. Na Bahia, a Genial Quest mostra empate técnico entre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil, e o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, em todos os cenários. Em Minas Gerais, o Republicanos nega que o senador Cleitinho será candidato ao governo do estado. O parlamentar, no entanto, lidera as pesquisas de intenção de voto. Vamos a Belo Horizonte tentar entender esse rolo com a Desirê Miranda. Após semanas de silêncio, o senador Cleitinho finalmente assumiu que quer ser candidato ao governo de Minas Gerais. Líder em todas as pesquisas de intenção de voto, ele chegou a ser descartado pelo Republicanos depois de manter a indecisão sobre a corrida ao Palácio Tiradentes. Em entrevista coletiva, Cleitinho afirmou que não se posicionou previamente por causa do estado de saúde do irmão mais novo, que tinha leucemia e morreu neste mês. Cabe agora ao partido decidir se aceita a pré-candidatura novamente. A gente volta já com o Giro. Em meio à crise diplomática entre Brasil e Argentina, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com o embaixador brasileiro no país vizinho. Já o chanceler argentino afirmou que o governo de Javier Milei não pretende romper relações diplomáticas com o Brasil. A reportagem é do Igor Cardim. Interlocutores do governo federal avaliam que a crise diplomática entre Brasil e Argentina desgastou Javier Milei e vê uma possível articulação do presidente argentino com Donald Trump em meio às eleições deste ano. O ministro das Relações Exteriores do país vizinho descarta romper relações com o Brasil. O Itamaraty ouviu novamente o embaixador brasileiro que atua em Buenos Aires e avalia se diplomata deve voltar ou não para a Argentina. O Federal Reserve, Banco Central Americano, manteve a taxa de juros dos Estados Unidos na faixa entre 3,5% e 3,75% pela 5ª reunião seguida, como era esperado pelo mercado. Em mais um comunicado curto, a autoridade monetária americana afirmou que a atividade econômica continua se expandindo em ritmo sólido, apesar da elevada incerteza decorrente em parte do conflito no Oriente Médio, e que a inflação continua elevada, acima da meta de 2%. A
Anvisa aprovou o registro de 5 novas canetas emagrecedoras com medicamentos à base de semaglutida sintética. A agência autorizou a comercialização dos produtos, mas não informou quando eles chegarão aos consumidores nem quais serão os preços. A decisão amplia a concorrência no mercado da substância usada pelos medicamentos Ozempic e Wegovy, meses após a aprovação do Ozivy, primeiro concorrente nacional depois da quebra da patente. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro.